Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender como superar a rejeição no relacionamento. A rejeição é um dos sentimentos mais impactantes na vida das pessoas. Ser rejeitado é algo que mexe com o nosso direito, muitas vezes, de existir. Você ser rejeitado de qualquer situação deixa um grande desconforto. E essa rejeição, presta muito atenção, essa rejeição é algo que você precisa, principalmente quando a gente fala de um relacionamento, que você precisa lidar, você precisa aprender a lidar. Por quê? Porque nos relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles familiares, qualquer tipo de relação, está envolvendo dois seres humanos. Faz sentido? Dois seres humanos, com suas histórias, com suas dores, com as suas escolhas, com as suas decisões, com seu livre arbítrio. E pelas razões aleatórias da vida, nem sempre nós estaremos ao lado de pessoas que nos querem. Nem sempre nós vamos manter uma relação, mesmo que a gente queira muito e essa outra pessoa não queira. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Por quê? Porque senão existe muito sofrimento. E o sofrimento, presta muita atenção, o sofrimento, ele faz com que a sua vida paralise. Quando você fica nesse ciclo de sofrimento, a sua vida para, a sua vida paralisa, você não consegue andar para frente. Alguém aqui se identifica com isso? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho também para eu saber se isso faz sentido para você. E a rejeição é das 5 feridas emocionais, como eu disse, a mais profunda, é a mais impactante. Principalmente quando ela acontece durante a gestação ou nos seus primeiros anos de vida. A rejeição, ela impacta diretamente no seu instinto de sobrevivência. Por quê? Para a tua mente, guarda isso, tudo se trata de sobrevivência. Escreve aí, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. E dentro da nossa evolução como espécie, bom dia Areta, bom dia Vera, Neide, sejam bem-vindas. Dentro da nossa evolução como espécie, pertencer foi algo muito importante, pertencer a um grupo. Por quê? Porque lá atrás, o Homo sapiens que nós somos, os nossos ancestrais, eles estavam num ambiente muito difícil. Existiam predadores maiores, predadores mais velozes, e com isso, quando ele estava sozinho, ele morria, ele era uma presa fácil. Só que em um determinado momento, o Homo sapiens entendeu que andando em grupo, andando em bando, eles poderiam derrotar os predadores. E essa lição ficou com a gente. Por isso que nós temos muita dificuldade de sair de grupos. Quer ver um exemplo que você vive com certeza? Quem aqui tem aquele grupo de WhatsApp que não suporta, que detesta, mas você não sai? Quem aqui tem um grupo de WhatsApp que assim você fala, nossa, eu não sei o que eu tô fazendo aqui nesse grupo. Esse grupo não me acrescenta em nada, só te irrita muitas vezes, mas você não sai. E aí você poderia falar o seguinte, Gata, mas sei lá, é o grupo da minha família, é o grupo dos meus amigos, o que eles vão pensar? É exatamente o que o seu instinto de sobrevivência quer que você faça, que você continue no grupo, mesmo que esse grupo não faça sentido para você. Porque pertencer é essa lição que está conosco. Por isso que é tão difícil você muitas vezes encerrar ciclos. E é por isso que você sofre tanto com a rejeição, quando você é rejeitada, por exemplo, num relacionamento. Faz sentido isso para você? Bom dia, Elisângela, bom dia, Suzana, sejam bem-vindas. Por isso que você sofre tanto quando você sofre a rejeição, quando você não pertence. Pertencer é algo que todos nós queremos, E numa relação, especialmente numa relação amorosa, sofrer a rejeição tem um impacto, digamos, duplo. Um impacto duplo. Presta muito atenção agora que talvez fichas caiam para você. Bom dia, Lucena. Um impacto duplo para quem sofre a rejeição no relacionamento.
O primeiro impacto é esse que eu já te falei. Tem a ver com o teu pertencimento, tem a ver com o seu instinto de sobrevivência, aquela sensação de que sozinha você não vai dar conta, de que sozinha você não vai conseguir sobreviver. Infelizmente, esse sentimento, ele faz com que pessoas permaneçam em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos narcisistas. E aqui é muito importante você começar a reconhecer o que está acontecendo na sua vida. Porque eu sei que existe aí esse medo de ficar sozinha e principalmente esse medo de não dar conta. Alguém aqui já viveu isso ou vive isso? O medo de não dar conta. Só que esse medo é um medo imaginário, não é um medo real. É um medo que foi construído a partir de pensamentos, de experiências e principalmente da sua autoestima doente. Autoestima é a maneira como você se vê. É a maneira como você se enxerga, é a maneira como você se trata. Então, se eu me vejo incapaz de viver de viver sozinha, o que vai acontecer no meu comportamento? Eu vou fazer de tudo para continuar com aquela pessoa, mesmo que ela me rejeite, mesmo que ela me desvalorize. E aqui, outra coisa para falar para você refletir. Você talvez esteja fingindo que está tudo bem para não ter esse enfrentamento. Porque talvez você esteja sendo rejeitada nesse momento na tua relação, e aqui isso não significa que é culpa sua, e isso é importante você entender que essa culpa nem sempre ela é sua. Você está sendo rejeitada porque o outro está te rejeitando pelas razões dele, pelos motivos dele. E aqui eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas são as razões da outra pessoa. É por isso que você precisa reconhecer o que está acontecendo na tua vida. Aceitar ser desvalorizada, aceitar ser diminuída, aceitar muitas vezes viver com a frustração, isso não é vida, isso é sobrevida. E você tem uma vida incrível pela frente para viver e você está desperdiçando a sua vida, numa relação infeliz, numa relação onde você não acredita que está acontecendo essa rejeição. Ou pior, você está fingindo que não está acontecendo essa rejeição. Guarda essa palavra, eu quero que você escreva aqui. Evidências. Evidências. Contra evidências não há argumentos. Não há argumentos. Eu tenho aqui uma evidência, ó. Isso aqui é um óculos. Não adianta eu falar que isso aqui não é um óculos. Só se eu quiser me enganar. Isso aqui é um óculos. Ah não, gato, isso aqui é uma caneca. Não, não é uma caneca. E aí você talvez queira acreditar que isso seja uma caneca por medo. O medo de não dar conta. E isso tem a ver com a sua autoestima. Por isso eu vou te convidar de novo. Entra para a comunidade Autoestima Saudável. A gente vai ter encontro. Você precisa recuperar essa autoestima. Enquanto a sua autoestima não estiver saudável, enquanto ela estiver doente, a maneira como você se enxerga impacta totalmente no teu comportamento. E o teu comportamento é o que gera os teus resultados. Faz sentido isso para você? Você precisa recuperar a sua autoestima urgentemente para mudar a sua vida. Inclusive para você dar um basta numa relação de rejeição. Talvez alguém esteja te rejeitando hoje porque não gosta mais de você. Isso pode acontecer porque essa pessoa tem uma outra pessoa. Dói ouvir isso? Dói, mas é a vida. A vida acontece desse jeito. A gente não pode fechar os olhos e ficar acreditando numa historinha que a gente conta pra gente mesmo só pra não sofrer. E você não está levando em consideração o custo que existe em se manter nesse sofrimento. Se você botasse aí em reais, quanto que tem custado para você viver nesse sofrimento? Tem custado muito. Eu garanto para você, esse custo de reparo, ele é muito maior do que o custo de você prevenir isso, de você tratar a causa e acabar com isso. Mas enquanto você ficar insistindo em achar que está tudo bem, enquanto você ficar insistindo em achar que, beleza, eu posso viver dessa maneira, sendo rejeitada, sendo desvalorizada, a tua vida não vai mudar.
a tua vida não vai mudar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Isso, Neide, ficar se enganando, é isso. Tem gente que quer ficar se enganando, por quê? Porque a autoestima está tão doente que ela não acredita que é possível ela viver sem essa pessoa e ela acha que essa pessoa vai mudar. E esse talvez seja o maior engano. Porque, volto a dizer, escreve aqui, diante de evidências, não há argumentos. Não há argumentos. As evidências, elas são claras. Eu tenho certeza, se você está vivendo uma relação aí de rejeição, ainda dentro, por exemplo, de um casamento, não fuja das evidências. Olha para elas. Dói? Claro que dói. Claro que dói. Eu imagino você, talvez, na esperança de reatar, por exemplo, um casamento, de fazer esse casamento reviver. Aí um dia você decide, puxa, eu vou fazer um jantar para o meu marido, vou vestir uma lingerie bonita para que a gente tenha uma noite legal. E aí você prepara, você se esforça para fazer aquilo da melhor maneira possível. E aí quando essa pessoa chega, ela te ignora, ela vai dormir, ou ela chega alcoolizada. Isso talvez esteja se repetindo na sua vida por anos e anos e anos. Não dá para você mudar as pessoas. Entende isso de uma vez por todas. Você não tem esse poder. Ninguém transforma ninguém. Eu não tenho esse poder de transformar você. Eu só posso transformar a minha vida. O que eu posso fazer aqui é te orientar. Mas eu não posso fazer por você e ninguém pode fazer isso por você. As pessoas só mudam se elas tiverem um motivo muito forte para isso. Se elas realmente quiserem. Aí sim elas mudam. Aí sim elas podem fazer algo diferente. Mas você vai ficar esperando até quando? Talvez essa pessoa nunca mude. Aliás, o que é o mais provável. A chance de alguém mudar radicalmente o seu comportamento é mínima. Você que está aqui, presta atenção. Você é uma exceção. Você é uma exceção. Como assim, Gato, eu sou uma exceção? Porque a maioria das pessoas não quer se autoconhecer. A maioria das pessoas não quer se curar verdadeiramente. A maioria das pessoas, ela vive um sereno desespero. Não tá bom, mas não tá ruim. Ou tá ruim, mas eu já me conformei. E as pessoas vão vivendo dessa maneira, normalizando absurdos. Você não deveria mais normalizar a tua infelicidade. Você não deveria mais normalizar o sofrimento que você tem ao ser rejeitada numa relação. Você não deveria normalizar sofrer por uma relação que já acabou, onde você foi rejeitada. Você não deveria normalizar isso. Isso não é normal. A vida, ela traz muitos componentes, inclusive de felicidade. Só que a felicidade, ela acontece o tempo todo? Não. A felicidade, ela é um destino? Não. A felicidade está no caminho, no dia a dia. Eu digo sempre isso, amor fati. É uma expressão em latim. Amar o processo, ter amor pelo percurso. E é nesse percurso que você encontra a tua felicidade. Então, para pensar agora no teu nível de felicidade. Para pensar agora no quanto você está sofrendo e se está valendo a pena você viver nesse sofrimento. Porque talvez exista esse medo da solidão, o medo de não conseguir sozinha. E isso tem a ver com a sua autoestima. Uma autoestima doente faz você se sentir menor, faz você se sentir incapaz, faz você achar que não vai dar conta. E isso é um absurdo. Você pode hoje não ter os conhecimentos necessários para você ter a vida que você merece. A vida que você deseja. Eu chamo de vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem, para você não esquecer. O que é uma vida de coragem?
Bom dia, Débora, Marcela, Fernando, Valtencir Oliveira, a Ana Lúcia Cristina, a Biana Ferreira, bom dia. Marli, seja muito bem-vinda. A Preta Leão, a Quinha, a Andréa Corato, sejam bem-vindas e bem-vindos. Ariel Macedo também por aqui, a Débora, bom dia. O que é uma vida de coragem? A vida de coragem é a vida que você imagina que é boa para você. Começa a imaginar agora uma vida de coragem para você. Uma vida que é boa, uma vida que você deseja. Por exemplo, como é a tua vida de coragem quando a gente fala de relacionamentos? Como é a sua vida de coragem quando você imagina a sua vida financeira, a sua saúde, os seus relacionamentos? Porque coragem é agir com o coração. A palavra coragem vem do latim cor, de coração, e agem, de agir. Agir com o coração. É a vida que todos nós temos o direito de viver. Nós temos o direito de viver a nossa vida de coragem. E você deveria acordar todos os dias para viver essa vida, para lutar por essa vida. É isso que deveria ser o seu propósito de vida. Viver a minha vida de coragem todos os dias. Por isso que eu digo que você é uma exceção. Porque a maioria das pessoas se conformou com a vida mais ou menos. A vida do sofrimento. A vida do sereno desespero. Não tá bom, mas não tá ruim. Tá ruim, mas já me conformei, a vida é assim. Não é assim, a vida não é assim. A vida pode ser muito diferente. Então você precisa recuperar a tua autoestima. Por isso que quando você cura a sua autoestima, você passa a ter o quê? Autoconfiança. Escreva aqui, autoconfiança. Autoestima é a base para você ter autoconfiança. Porque quando você recupera essa autoimagem que você tem, quando você sai, por exemplo, de eu sou incapaz, e eu passo a me olhar como, não, eu sou uma pessoa capaz, eu tenho conhecimentos, eu tenho aqui maneiras de sair dessa situação, isso automaticamente aumenta a minha autoconfiança. E quando aumento a minha autoconfiança, eu começo o quê? A confiar nas minhas escolhas, eu começo a confiar nas minhas decisões, eu consigo confiar nas minhas habilidades. E a partir da autoconfiança, eu posso o quê? Agir. Eu posso dominar o medo de agir. Porque muitas pessoas paralisaram suas vidas com medo de agir. Quem aqui se identifica com isso? Escreve eu aqui. Muitas pessoas. Bom dia, Lenice, Suprema, Cida, a Penélope, a Rosângela, a Estela Martins, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Você paralisou, porque você tem medo de agir. Você tem medo de tomar a decisão errada, não é? Você tem um medo de arriscar. Só que presta muita atenção. A primeira coisa que eu quero falar sobre risco. Não existe nada mais arriscado do que você permanecer do jeito que você está. Não existe nada mais arriscado do que você permanecer sofrendo do jeito que você está. Isso é o maior risco. Porque a vida só tem dois caminhos. Ou você anda para frente, enfrentando o novo, enfrentando o desconhecido, mas claro, se preparando para isso. Por isso que eu digo que coragem é ação com preparação. Escreve aqui, coragem é ação com preparação. Bom dia, Thalita, bom dia, Kátia. Coragem é ação com preparação. E aí você vai, conforme você age preparada, você diminui o medo. Você diminui o medo. Por exemplo, com o que você trabalha? Escreve aqui para mim. Com o que você trabalha? Vou pegar um exemplo aqui. Com o que você trabalha? A primeira vez, por exemplo, a primeira vez que eu fui atender alguém através da hipnoterapia, você acha que eu não estava com medo? Claro que sim, eu estava com medo. A Andréia, balconista de farmácia. A Elis, trabalha com plantas.
A primeira vez que você, a Leia, a professora, a Neide, auxiliar de escritório, a primeira vez que vocês chegaram nesse trabalho de vocês não estavam com medo? Não tinham frio na barriga? Né? Vou pegar aqui o exemplo da Leia. Professora, a primeira vez que você foi dar aula. A Andréia, a primeira vez que foi fazer uma venda no balcão da farmácia. A Neide, a primeira vez que foi fazer uma atividade que pediram para ela. A Gessilda, a primeira vez que guiou um grupo de turistas. Claro que você teve medo. Só que, presta atenção, o medo é uma emoção, o medo sempre está com a gente, o tempo todo. E ele é importante para nos proteger. Só que você não pode ficar o quê? Refém do medo. Essa é a diferença entre o medroso e o corajoso, como diz o Osho. O Osho, que foi um guru aí, indiano, polêmico, ele fala a diferença entre o corajoso e o medroso, ela é muito pequena, essa diferença. Porque diante de um desafio, ambos têm medo. Só que o medroso se torna refém do desafio. Ele não age. Mas por que ele não age? Porque ele não está preparado. Por exemplo, um ano depois que todas vocês aqui escreveram sobre suas profissões, hoje, por exemplo, você não faz as coisas sem medo? Você vai lá e faz. Hoje é natural para você, não é? Talvez dar aula, atender alguém no balcão, é fácil, né? É fácil assim, no sentido de, cara, é o que eu faço todo dia. Por quê? Porque você se preparou. E é isso que você precisa entender. A sua mudança de vida, ela requer preparação. Por isso que recuperar a sua autoestima não é externo. Para recuperar a autoestima, se fosse apenas você ter um cabelo bonito como o meu, você ter olhos azuis como os meus, ou você ter aí a roupa de marca, que as pessoas acham que assim elas ficam com mais autoestima, se fosse assim, estava todo mundo feliz. Faz sentido? A Elis, fica orgulhosa de dar uma consultoria de plantas hoje em dia. Olha só, preparação. Agora imagina se fosse o seguinte: Elis, hoje esse é o primeiro dia e você vai dar uma consultoria de plantas para as pessoas. Medo? Claro, nunca fiz isso. A Leia, uma sala cheia de adolescentes, imagina, primeira vez, medo, claro. Como eu disse, o meu primeiro atendimento de hipnoterapia, eu estava com medo, mas aí é que tá, essa é a diferença, presta atenção. A minha autoestima, ela já estava saudável. E aí, eu entrei no consultório para atender uma pessoa, a primeira pessoa que eu atendi, de hoje quase 4.000 pessoas, eu provavelmente no final desse ano eu vou passar os 4.000, estou pertinho de ultrapassar a marca de 4.000 pessoas. A minha autoestima era saudável naquele momento. E eu enxergava o meu potencial, eu acreditava no conhecimento que eu tinha. Então, com medo, eu fui com medo. Mas eu sabia que era possível eu realizar um ótimo atendimento como aconteceu. Por isso que você precisa recuperar essa autoestima, para você ter autoconfiança, confiar na sua decisão de romper com esse relacionamento de rejeição. Porque senão o que acontece? Você permanece nesse sofrimento. Faz sentido isso para você? Por isso, de novo, vou fazer um convite para você. Hoje a gente vai ter um encontro ao vivo da comunidade Autoestima Saudável. É gratuito. Só que você precisa entrar para a comunidade gratuitamente. Escreve autoestima aqui, você vai receber uma mensagem minha no seu direct. Clica no botão para você entrar no grupo de WhatsApp. Porque lá é que eu vou disponibilizar o link dessa aula. Não é uma live como essa aqui. É numa sala fechada. Por quê? Porque no final eu vou fazer um processo terapêutico para fortalecer a sua autoestima. E esse é um processo que requer responsabilidade. É por isso que eu não faço processos aqui no Instagram. Sabe por quê? Porque os meus processos, eles têm um foco que é realmente te ajudar. E se eu faço esse processo aqui, eu não estou te vendo. Eu não sei o que está acontecendo com você. Entendeu?
Então, numa sala de Zoom, eu estou vendo todo mundo. Eu sei a tua reação, eu sei se você tá absorvendo bem. Entendeu? Então escreve autoestima pra gente hoje. Temos um encontro ao vivo às 21 horas. A gente vai falar sobre isso aqui, aliás. Ó. Vou falar rapidinho aqui antes da gente pular para a segunda parte aqui dessa questão da rejeição. Ó. A gente vai falar sobre como se libertar do passado para recomeçar uma nova vida. Às 21 horas. Então, escreve autoestima como a Andréia escreveu, mas aí, ó, vai lá no seu direct, no seu privado e clica no botão para você entrar pro grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é silencioso, só eu falo lá, exatamente para não tirar o foco. Tudo bem? Agora lembra, eu falei que quando a gente fala da rejeição no relacionamento, existem 2 pontos importantes a ser observado. Primeiro é essa sensação de não ser capaz de romper com esse relacionamento. Agora existe a segunda coisa, que é a ferida emocional que você carrega. Escreve aqui, ferida emocional. A ferida emocional que você carrega, que te impede de lidar bem com essa rejeição no relacionamento. E pessoas que têm muita dificuldade de lidar com essa rejeição, muito provavelmente já viveram a rejeição em algum momento de suas vidas, especialmente nesse período da primeira infância, da gestação aos 7 anos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele só reconhece algo que já lhe foi apresentado. Se você nunca tivesse vivido a rejeição, no momento que você é rejeitado, eu não estou dizendo que não vai te desestabilizar, que você não vai ficar triste, mas não vai doer tanto. E se dói muito essa rejeição no relacionamento, se você não consegue esquecer aquela pessoa, alguém aqui vive isso, eu não consigo esquecer aquela pessoa que me rejeitou, que foi embora, que terminou comigo, é por quê? Porque você já viveu essa rejeição. E se você já viveu essa rejeição, você precisa curar essa ferida emocional. Porque enquanto essa ferida emocional estiver aberta, toda vez que você viver alguma espécie de rejeição, você vai sofrer. E isso vai o quê? Prejudicar a sua autoestima. Vai adoecer ainda mais a sua autoestima. Tem gente, olha só, isso eu já, assim, nos meus atendimentos de hipnoterapia, infelizmente é muito comum. A pessoa, ela nem sofre uma rejeição, mas só dela imaginar que isso pode acontecer leva ela a ter crise de ansiedade, crise de pânico. E isso faz com que elas vivam num estado de alerta permanente. E aí é por isso que você muitas vezes, para não sofrer isso, cria um comportamento do quê? De você aceitar tudo que o outro faz, de você carregar o mundo nas costas, de você simplesmente não ter tempo para si. Alguém aqui se identifica com isso? Você talvez hoje carregue essa ferida da rejeição e você não saiba. E por que isso é muito comum de você não saber? Porque a maior parte das feridas de rejeição que eu já tratei na hipnoterapia, elas aconteceram na gestação, quando você foi gerada. Porque a mãe, pelas razões da mãe, como eu sempre digo aqui, não cabe a nós aqui julgarmos a sua mãe, nem você precisa ou deve julgar a sua mãe. Essa rejeição aconteceu pelas razões dela. E a rejeição não significa que ela tentou te abortar, mas pode ser que ela tenha tentado e você não saiba. Pode ser. As nossas histórias de família, elas não são claras. Você não tem como saber tudo o que aconteceu, porque as pessoas muitas vezes elas o quê? Escondem. Elas têm vergonha, elas se arrependeram. São histórias que ela coloca para debaixo do tapete. Você faz isso. Faz sentido? Eu também. Tem histórias que eu não vou contar aqui, eu não vou contar todas as minhas histórias para você.
Existem algumas que eu vou contar porque fazem sentido com o meu trabalho. Entendeu? Só que presta muito atenção, essa rejeição, ela muda o teu comportamento hoje. Então, quando você tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, só de pensar que o teu parceiro, por exemplo, vai te rejeitar ou que o teu parceiro vai deixar você sozinha, sei lá, por um tempo, você entra em pânico muitas vezes. Por quê? Porque esse acontecimento é o gatilho para ativar o quê? A ferida emocional. A ferida emocional é como que a gente poderia definir? É como uma bomba. É uma bomba que está lá. O gatilho é o que acontece hoje. No momento que esse gatilho ele é acionado, imagina como nos desenhos animados, né? O personagem acendia um fósforo e aí até chegar a bomba e a bomba explodia. Faz sentido isso para você? E aí, claro que você entra nesse estado de sofrimento. A Andréia se identifica muito. A Liginha, eu tenho essa, a ferida da rejeição, eu tenho essa. Minha mãe passou muito mal com crise de dor na vesícula. Então, assim, ó, e provavelmente, olha só, Liginha, eu vou te falar aqui o que eu, sem te conhecer profundamente, mas muito provavelmente, por esse sofrimento da mãe, você carrega inconscientemente uma culpa por esse sofrimento da mãe. E o que isso acarreta na sua vida? Primeiro, uma lealdade emocional absurda com a sua mãe. Então, provavelmente você repita padrões da sua mãe. Em relacionamentos, em vida financeira, enfim, repita padrões. Aliás, tem até dificuldade de prosperar porque eu não posso ser maior do que minha mãe, eu não posso conquistar mais porque ela está sofrendo. Então, eu não posso fazer isso. Então isso pode acontecer, uma culpa, né? Essa culpa pelo sofrimento dela. E também algum tipo de doença autoimune, porque é uma maneira, entre aspas, que a tua mente encontrou de você pagar pelo sofrimento da mãe. Como é que você muda isso? Mudando essa interpretação, essa programação que tem aqui na sua mente. Eu já tratei muitas doenças autoimunes, por exemplo, com sucesso exatamente porque existia essa interpretação de culpa. Tudo bem? A Sony, ela sofreu muito, a mãe, né? Ela disse que não teve infância, só trabalho desde os 7 anos. Pois é. E aí, claro, ela repetiu o que ela aprendeu, né? Então, para ela, uma criança deveria trabalhar desde os 7 anos e tal. E provavelmente, né, ela porque assim, ó, presta muita atenção. Quem é que é mãe aqui? Quem é mãe, seja obviamente, né, de uma criança pequena ou já mãe de um adulto, eu leio muito, né? Uma das minhas grandes mentoras, a Laura Gutman, ela fala muito de maternidade e foi um assunto que eu me interessei, não apenas porque, obviamente, eu sou pai, né? E eu acho que era importantíssimo eu entender um pouquinho mais desse universo pelas minhas filhas, pela minha esposa, mas também para ajudar os meus pacientes de hipnoterapia. Porque, assim, 99,99999% dos problemas das pessoas tem algum tipo de relação com a mãe. Ah, o gato, então os pais, eles não são os causadores? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Mas aqui na interpretação sempre tem a mãe, mas os pais, o homem muitas vezes, é ele que influencia o comportamento dessa mulher, né? O tipo de comportamento e tudo mais. Mas aqui voltando, e quando você viveu a sua gestação, quando você teve o seu filho, os primeiros meses são difíceis, não são? É o que a gente chama de puerpério. Puerpério é uma fase muito difícil para a mãe, para a mulher. Muito difícil, muito difícil. E por que é tão difícil? Porque ela lida com as suas próprias sombras. Então, Sony, quando você fala da sua mãe que viveu, né, uma infância difícil,
ela provavelmente, quando ela olhava para você naquele momento, ela sentia muita raiva. E talvez a raiva não era de você diretamente, mas a raiva, sabe do quê? Da infância difícil que ela teve. Só que ela canalizava para quem? Para você. Entende? Faz sentido isso? Então, por isso que aí essa rejeição, muitas vezes, ela acaba aflorando. Tudo bem? Eu sinto que quando ela relata no meu nascimento no segundo dia, todos foram para suas casas. Ela ficou só com uma sobrinha pequena. Ela relata com raiva, porque ela estava só para cuidar das coisas, limpar as coisas do parto, que naquele tempo era feito parto em casa. Aí sinto que ela tem raiva, por isso eu sinto que sou a única que ela trata diferente das outras. Então, ela provavelmente, aí você precisa ver, né, se a gestação ela foi desejada ou inesperada. Aí eu achei, sim, é muito difícil, tive até depressão pós-parto, infelizmente muito comum. Por isso que eu falei há pouco, né, dos pais, né, dos homens. O papel do homem nesse momento da vida, e eu vou te dizer isso porque eu aprendi depois. O que eu vou te falar aqui não foi o papel que eu desempenhei quando as minhas filhas nasceram. Até porque eu era uma pessoa muito diferente, muito diferente. Se hoje eu tivesse as minhas filhas com a cabeça e o conhecimento que eu tenho hoje, eu eu faria muita coisa diferente. E o que eu aprendi? O que eu aconselho normalmente quando eu conheço alguém, né, que vai ter filho pela primeira vez, eu aconselho o pai. O que eu falo para ele? Porque o foco da mãe é totalmente na criança. E o foco do pai precisa ser a mãe e não a criança. Entende isso? Por quê? Porque essa mãe, essa mulher precisa ser cuidada. Só que, claro que, como eu falei, eu não fiz isso também. Eu não fiz isso, porque óbvio, né? E eu queria muito ser pai, foquei muito da minha energia nas minhas filhas e acabei deixando de lado a minha esposa, a mãe, entende? E aí imagina, você mulher tá vivendo toda essa loucura do parto, do pós-parto, e aí você se sente sozinha, muitas vezes abandonada e diante das suas sombras. Aí claro que mexe, e aí infelizmente vai para uma depressão pós-parto. Infelizmente é mais comum do que a gente imagina, tudo bem? Por isso que é tão importante você curar suas feridas emocionais, e por isso que é tão importante, né, por exemplo, seria muito importante se os homens tivessem essa consciência de olhar para a mulher, para a esposa, e canalizar a sua energia para isso, para cuidar dela, para que ela se sinta segura e cuidada nesse momento. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, só voltando aqui à história da Sony, precisa ver se essa gestação ela foi desejada ou inesperada. Né? Desejada eu quero realmente ser mãe, eu quero ser pai, então a gente planeja. Por exemplo, as gestações das minhas filhas foram desejadíssimas. Mas existem gestações que são inesperadas. E aí do inesperado surge a rejeição, surge o abandono, surge às vezes uma tentativa de aborto. E aí como é que você consegue descobrir isso, se isso aconteceu ou não? Primeiro, aqui no seu subconsciente. A hipnoterapia, né, que é a terapia com hipnose, ela consegue trazer essa interpretação que existe. Por quê? Porque você estava vivendo tudo aquilo. Então, assim, por exemplo, muitas crises de pânico que eu já tratei na hipnoterapia tinham a ver com o quê? Com tentativa de aborto. Imagine o seguinte, hoje, se você é adulta, estiver numa situação de risco de vida, você vai ficar tranquila? Você vai ficar, tá tudo bem aqui, ó, tem alguém aqui me ameaçando com uma arma na cabeça, tá tudo bem. Ou você vai entrar em pânico? Você vai entrar em pânico, né? Talvez você não expresse isso num momento ali de tensão, mas você tá por dentro em pânico, porque é a tua vida que está em risco.
Agora imagina você, um feto, mas já absorvendo todas aquelas emoções. Imagina o teu pânico ali, indefesa, sem poder, digamos, lutar pela sua vida. A partir daí, esse medo, ele é instalado. E aí, claro, qualquer situação que te coloque num certo risco, a tua mente faz o quê? Ela ativa esse gatilho e aí faz com que você entre, por exemplo, no estado de pânico. Faz sentido isso para você? Então, é por isso que para você lidar com essa rejeição no relacionamento, você também precisa curar suas feridas emocionais. Porque no momento que você curar a sua ferida, por exemplo, da rejeição, volto a dizer, não é que você não vai sofrer pelo final de uma relação, mas você vai sofrer muito menos, você vai se reerguer muito mais rápido. Porque quando você é rejeitada hoje no relacionamento atual, você não está sofrendo apenas por você adulta que está sofrendo essa rejeição. O sofrimento está acumulado. E aí vem com muita força. E aí muitas vezes você entra num ciclo de depressão, num ciclo de tentar se anestesiar para fugir dessa realidade. Então você começa a beber demais, se drogar, comprar demais. São as compulsões, comer demais, para fugir dessa realidade. E pior ainda, você fica se sujeitando a ter qualquer tipo de relacionamento apenas para que não doa tanto. Entende isso? E é por isso que você precisa recuperar a sua autoestima. Então vou te convidar de novo para entrar gratuitamente aqui na comunidade Autoestima Saudável. Escreve autoestima aqui nos comentários agora para você receber uma mensagem minha no seu direct com um link para você entrar no grupo de WhatsApp. É gratuito. Você precisa tornar a sua autoestima saudável para poder lidar com essa rejeição. E lidar com essa autoestima é essencial para você poder romper com aquilo que te faz mal. Tudo bem? Faz sentido? A Sônia, esses dias eu acabei descontando na comida. Não foi fácil dizer não. Sim, porque é um processo automático. A tua mente o tempo todo ela está buscando sobrevivência. Enquanto você não dominar a tua mente, enquanto você viver refém das emoções, a tua vida vai ser muito difícil. Guarda essa frase. A emoção é o combustível da ação. Imagina que você ponha no seu carro gasolina. Você vai no posto e coloca gasolina. O que vai acontecer com o seu carro? Você vai andar, certo? Porque o teu carro foi feito para andar a gasolina. Esse é o combustível certo para o teu carro. Agora imagina que você chega no posto e fala o seguinte: oi, tudo bem? Bom dia. Você completa, por favor, o tanque com suco de tomate? Aí o cara completa lá com suco de tomate. O que vai acontecer com o teu carro? Ele vai andar? Não. Porque ele foi preparado para andar com o quê? Com álcool ou gasolina? Não com suco de tomate. Ou seja, você talvez hoje esteja sendo guiada pelas emoções erradas. A emoção da tristeza, a emoção da raiva, a emoção do medo. E aí você quer ter uma vida diferente, mas como é que você vai ter uma vida diferente se o teu combustível ele não é compatível? A emoção é o combustível da ação. Então, para eu fazer o meu carro andar, para eu andar com a minha vida, eu preciso ter o combustível certo. Enquanto as suas feridas emocionais estiverem abertas, você vai estar andando com o combustível errado. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. E aí, mais uma vez, convite para essa noite. A gente vai falar sobre o passado. Como é que você realmente deixa o passado para trás, para de sofrer com ele. Hoje no encontro semanal da comunidade Autoestima Saudável. Então, escreve autoestima aqui agora para você estar comigo hoje às 21 horas. É gratuito, você não paga nada para entrar.
Tudo bem? Nada. E vai ter um processo terapêutico hoje importantíssimo, importantíssimo para você definitivamente se livrar desse passado que faz você sofrer e aí se libertar e recomeçar a sua vida. Tudo bem? Então escreve autoestima, você vai receber uma mensagem no seu direct, clica, aí você vai entrar num grupo de WhatsApp, um grupo que está silencioso, não tem blá blá blá, tá bom? Somente conteúdos de qualidade para você estar lá, para você reforçar a sua autoestima, para que você possa recuperar ela o quanto antes, para que você possa verdadeiramente mudar a sua vida. A gente só muda a vida quando a nossa autoestima está saudável. Enquanto ela estiver doente, você não muda absolutamente nada na sua vida. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê hoje às 21 horas na comunidade Autoestima Saudável, tá bom? Um grande abraço. Tchau!